Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia a todos que assistem ao programa Bom Dia São Pedro, diretamente aqui da nossa paróquia São Pedro de Gramado. Hoje, dia 17 de março, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Já na quinta-feira, estamos seguindo a Quaresma avançando, este tempo favorável, tempo para nossa conversão, tempo para que possamos nos deter e fazer uma reflexão de nossas vidas, para podermos, se preciso for, mudá-la de rumo e de direção. Mas que o nosso coração seja convertido diretamente para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, para a nossa Santíssima Trindade. Por isso, então, hoje, nesta quinta-feira, uma pequena antífona que diz: Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e esperança, conforme o Salmo número 1. Então, hoje, nesta quinta-feira, o Evangelho que está proposto para a liturgia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Então, o padre vai fazer nesse momento a proclamação do Evangelho para podermos fazer esta reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes. Fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Lá, na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Eles que os escutem. O rico então insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se convencer e se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém
ressuscite dos mortos e vá até eles. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que quer dizer para nós hoje esta parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro, indo para o seio de Abraão, sendo levado pelos anjos e o rico enterrado? Simplesmente isso, o rico enterrado. E lá na região dos mortos, então, todas essas manifestações e este diálogo que o rico teve com Abraão. Vejamos então, neste relato se encontra alguns ecos, ou seja, algumas ideias e algumas nuances do Magnificat de Nossa Senhora, que fala do rico, fala do pobre, exaltou os ricos e exaltou os pobres e despediu os ricos de mãos vazias. Então é exatamente esta ideia, que quando Maria reza o Magnificat, ela traz para nós também essas ideias que aqui se encontram e que Jesus nos ensina hoje. A ideia de, com o que temos, com o que podemos, ajudar aos irmãos mais pobres ainda em vida. Então, neste relato, encontramos esses ecos do Magnificat, bem como também, além do Magnificat, das bem-aventuranças. O rico deveria ter percebido os apelos de Deus naquele pobre, no pobre Lázaro. O rico, ao vê-lo diariamente na porta de sua casa, entrando e saindo com convivas famosos, roupas bonitas, festas esplêndidas, jantares e tudo mais, o rico deveria ter percebido, mesmo no silêncio, apenas a presença de Lázaro, do pobre ali em sua porta, deveria despertar no rico sentimentos de compaixão. Vejamos. Então, o doente e faminto, este pobre, este Lázaro, que queria se alimentar apenas com as suas sobras, do que sobrasse, mas nem isso lhe era dado. Nos remete também rapidamente e assim ao mesmo relato do filho pródigo. Queria se alimentar com o que os porcos comiam e nem isso lhe davam. E também aqui Lázaro tentava se alimentar com as sobras do rico e também nem isso lhe davam. Mas o rico foi insensível. Vendo Lázaro, foi insensível. Por quê? Porque ele simplesmente ignorou a presença de Lázaro. O apelo que Lázaro, de Deus na pessoa de Lázaro. Não percebeu Deus nesse miserável. Então é isso. Ele vê o pobre, pisa praticamente por cima do pobre, que está ali na beira da sua porta, da sua casa, e passa por isso tudo e não vê Deus no miserável, no Lázaro, né? O rico tinha uma segunda chance, que Jesus nos lembra, e lembra ao rico. Ele diz, os seus irmãos, vamos ver, os seus irmãos, os 5 que estão lá na sua casa, eles têm Moisés e os profetas, né? Moisés com a lei, os profetas com as profecias, as escrituras. Moisés no seu exemplo de vida, no seu exemplo de condutor do povo de Deus. Mas também estas duas outras chances que ele teve, ele não percebeu o apelo de Deus em Lázaro. Quem tem tal postura de fechamento é o cuidado que nós devemos ter. Podemos, de repente, ter a mesma postura do rico,
do fechamento do nosso coração, em vez de abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, abrir a nossa casa para o pobre, para o infeliz. Então, essa postura de fechamento não vai se converter diante de um morto, que é o que o rico pede para que Abraão mande um dos mortos até que tenha ressuscitado para dizer aos irmãos, para que eles possam se converter e possam melhorar a vida e mudar de vida. Então, o fechamento dos outros irmãos faz com que eles também não vejam, nem diante do morto, que ressuscita, qualquer situação de mudança ou de conversão. Com isso, Jesus adverte os fariseus, amigos do dinheiro, que eram indiferentes diante dos pobres. Eram, e muitos hoje ainda são indiferentes perante os pobres, só porque são ricos, ignorantes, os doentes. Vejam, tudo isso daqui é um pouco das bem-aventuranças, mas conheciam as Escrituras. Tanto o rico que morreu, quanto os 5 irmãos dele, os irmãos dele que ficaram em casa, todos eles conhecem as Escrituras. Não mudam porque não querem. Têm atitude de fechamento. Até ouvem a palavra, ouvem a Escritura, mas não se sensibilizam. Tal postura os tornou incrédulos diante da ressurreição de Jesus. Então vejam, Jesus aproveita este texto para dizer que mesmo que nós não nos convertamos, ou até ouçamos a palavra, mas numa atitude de fechamento, nos tornam incrédulos, até mesmo como os tornou incrédulos na própria ressurreição do próprio Jesus Cristo. Então, este é um cuidado que nós devemos ter. É uma passagem muito estreita entre acreditar ou não acreditar. Cabe a cada coração, cabe a cada vida se converter neste tempo favorável de Quaresma, que é o tempo da nossa conversão. Então, 3 apelos que Jesus faz para cada um de nós hoje. 3 apelos. Então, no pobre, no faminto e no doente. Como é que nós estamos nos posicionando e tomando atitudes quanto aos pobres, aos famintos e aos doentes? Será que realmente estamos indo ao encontro desses nossos irmãos e irmãs, como aqui Jesus nos ensina nesta parábola de hoje, nesse texto de hoje? Segundo, como é que nós estamos vivendo segundo as Escrituras? Estamos buscando conhecer as Escrituras, estamos buscando conhecer os profetas do nosso tempo. Temos tantos profetas aí em nosso tempo, nesses dias de hoje. Será que estamos realmente buscando nas Escrituras as condições necessárias para a nossa vida? E por fim, no ressuscitado, no próprio Cristo ressuscitado. Qual é a minha relação com Cristo ressuscitado? É uma relação de amor? É uma relação de correspondência? É uma relação de fechamento? E se eu me fechar, obviamente não vou estar aceitando nem a ressurreição. Então, lembrando que qualquer um desses 3 apelos que Deus faz a nós hoje, devemos responder positivamente a Ele. A cada um dos apelos, no pobre, no faminto e no doente, qual é a nossa relação? Nas Escrituras, como temos nos relacionado com a Escritura, e na própria ressurreição do Senhor, com o ressuscitado. Como é que é a nossa vida e como é que nós estamos nos posicionando frente ao Cristo ressuscitado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesta lição, vamos assim dizer, neste ensinamento que o Senhor faz para nós hoje, que Jesus nos relata nesse texto de Lucas, que nós aprendamos a viver e conviver
e buscar ver e ver sim o apelo de Deus nos irmãos que mais necessitam, a cada um de nós. Então, busquemos nestes ensinamentos de Jesus fazer e pautar a nossa vida nestes ensinamentos, para que possamos ter realmente com o ressuscitado uma relação de amor, uma relação de irmãos, como somos de Jesus, para participarmos também da ressurreição que Ele oferece a nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Que tenhas um bom dia, que Deus te abençoe e nesta quinta-feira possas realmente responder e corresponder às expectativas que Jesus tem da sua vida, para que possa se colocar a serviço do irmão, das Escrituras e do próprio ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa e abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.